as lesões foi aquilo que mais me ensinou foi, é, tu és sempre mais forte que aquilo que tu acreditas, só tens é que querer. Antes de tudo, também agradecer a sua presença aqui no Corredores. Mas a primeira pergunta seria, Valência, como é que foi essa preparação? Como é que as suas expectativas e isso tudo? Valência, para começar, para mim é uma oportunidade e neste ano tão atípico e em que as competições, é aquilo que nós sabemos, foram quase todas suspensas, canceladas, ter a oportunidade neste ano de poder fazer uma maratona e lutar pelo meu objetivo, que é alcançar o mínimo olímpico, é uma sorte, por isso estou muito grata e muito feliz por poder correr em Valência na próxima semana. Em relação à preparação, foi uma preparação tranquila, que correu bem. Esta preparação já veio no seguimento daquela que estava a acontecer na altura quando nós todos confinamos em março, que estava-me a preparar para uma que iria correr em maio, e depois quando tudo parou tivemos que fazer um reajuste e uma readaptação. E entretanto em final de agosto, princípio de setembro começamos a preparar a Valência, sem perceber muito bem se iria acontecer ou não, mas teria que estar preparada para o caso de acontecer, e correu bem. Não posso apontar nada porque tudo aquilo a que me propus, eu e o meu treinador, eu fiz, portanto correu bem. Esse convite para a Valência, como é que surge? Foi o seu, Uh, não sei se é empresário, treinador, como é que... Sim, foi através do meu empresário, que é espanhol. Logo em abril, quando percebemos que não iria conseguir correr em maio, como estava inicialmente previsto, ficamos logo combinados, entre aspas, de ele ver a melhor solução para tentar correr ainda até ao final do ano. E como entretanto todas as maratonas inclusive de outubro, que inicialmente pensamos nessa possibilidade de correr em outubro, como começaram todas também a ser adiadas e canceladas, percebemos que era muito difícil correr nesses meses e portanto, como ele é espanhol, estava a par daquilo que estava a acontecer lá e propôs-me Valência e automaticamente achámos que era uma boa opção, por ser também um sítio que eu já corri, que conheço, que normalmente as condições estão boas, mesmo sendo em dezembro, que não acontece na maioria dos países da Europa, e então foi mais ou menos em julho, penso que me confirmou a minha ida à Valência e eu comecei depois a preparar em setembro. Ok. Pronto, a Sara tem uma grande experiência em provas de maratona. Como é que está a viver essa semana que antecede essa Maratona de Valência? Está a ser diferente porque, pronto, bem ou mal estamos no ano atípico, não é? Como é que está a Não, viver isto? estou a ficar um bocadinho ansiosa, ansiedade normal de uma pré-competição. É verdade, tenho muita experiência, mas a maratona em si eu só acabei 3, portanto sou ainda quase uma novata. Como é que estou a viver? Entrei, pronto, ontem na última semana, fiz ontem o treino um bocadinho mais longo, mas a preparação correu tão bem que eu estou tranquila, estou serena e estou, claro, como digo, um bocadinho ansiosa, já a sentir um bocadinho aquele nervoso miudinho, normal, mas tento contrariar isso com os pensamentos positivos, com todos os treinos que fiz, e é assim que estou a passar estes dias. Ok. Mencionou há pouco que, pronto, é uma prova em dezembro, que não é normal em termos de maratona. Prefere correr agora ou preferir uma prova, por exemplo, na primavera? A Até questão maio, né? Que eu acho que sim, é até mais, sim. A questão das maratonas de outono ou de primavera, eu tenho uma opinião um bocadinho, digamos, não tem a ver propriamente com o tempo em si, apesar de eu preferir treinar com um tempo melhor. Cá em Portugal acabamos por ter sorte, mesmo assim eu praticamente não apanhei nenhum período com muita chuva que torna as preparações mais complicadas, porque tens que adaptar os locais de treino, muitos deles nós não estamos muito preparados cá em Portugal em termos de condições, quando chove muito ficam as estradas todas inundadas, os sítios também de terra batida é complicado, mas nós acabamos por ter sorte mesmo no outono, normalmente até mais ou menos ao mês de dezembro temos sempre alguma sorte com o tempo e nunca apanhamos grandes períodos de muita chuva.
A minha experiência de maratonas anteriores diz-me que as maratonas de outono, para mim, são mais fáceis de preparar por uma razão muito simples, que é, normalmente é quando nós temos menos objetivos do clube, porque é a altura em que estamos, não há tantas competições do clube, que a partir de janeiro começamos com o Nacional de Estrada, depois a taça de cross, depois o Nacional de Cross, portanto acabamos por ter muitas competições e quando estamos a preparar uma maratona em abril, maio, temos que competir ao mesmo tempo que treinamos e torna-se mais difícil. Nesta fase, no outono, praticamente nós estamos um bocadinho por nossa conta, ou seja, gerimos um bocadinho a nossa preparação, ou em termos de competições, claro que nesta fase é diferente, porque pronto, o ano é como nós sabemos, portanto já foi falado, mas mesmo assim, quando estamos em período normal, uma época normal, esta fase é mais fácil de preparar a maratona porque gerimos melhor o nosso tempo e a nossa preparação em função daquilo que nós queremos, ou competir ou não competir, não somos obrigados, neste caso não temos competições em que temos que estar presentes, como por exemplo na altura depois da primavera, em que aí temos bastantes competições e torna mais difícil as preparações. Já agora, um parênteses, é complicado conciliar a sua agenda desportiva com a sua agenda, com a agenda desportiva do clube que representa, nesse caso o Sporting. Como é que funciona essa questão? Há uma reunião entre vocês, olha, estou a apostar nesta corrida, mas o clube está a apostar em outras competições. Como é que funciona isso? Não é difícil porque, no meu caso particular, a minha prioridade são as competições do clube, porque é o clube que está a apostar em mim, é o clube que me está a dar a estabilidade que eu necessito para poder fazer do atletismo a minha vida, portanto, automaticamente as provas do clube são a minha prioridade. Claro que nós depois temos os nossos objetivos individuais e aquilo que acontece, tem acontecido sempre desde que estou no Sporting, é que há uma conversa para tentar perceber onde é que se podem encaixar os meus objetivos individuais e até agora isso foi sempre conseguido. Claro que sem haver nenhuma dispensa, porque há objetivos do clube, como digo, que são importantes e para mim também são importantes, e eu tenho essa consciência de que lá está, normalmente na questão da maratona eu tentava sempre optar por fazer no outono e abdicar mais da primavera, uma vez que era mais difícil de conciliar e os objetivos do clube são também objetivos importantes meus. Este ano que passou, neste caso este que está a decorrer, eu iria correr na primavera, porque não tinha ainda mínimos para os jogos e os jogos realizariam-se este ano, portanto teria que correr automaticamente na primavera, era a única hipótese que eu iria ter, e daí a minha preparação para a maratona, que estava também a decorrer bem, mas queria ter momentos competitivos em que temos que abrandar um bocadinho o treino e portanto em termos de volume baixamos um bocadinho o volume, mas pronto, depois acabou por não acontecer nem os objetivos do clube, nem a maratona que iria fazer, portanto foi tudo por água abaixo. Ok. Em relação de novo à Maratona de Valência, já falou com seus colegas, o Rui, a Sara, a Catarina, como é que tem algum plano? Vocês fizeram alguma estratégia comum entre vocês, ou cada um por si, Deus contra todos? Não falamos, eu não falei com nenhuma delas, das minhas colegas, nem com eles também, a respeito propriamente da prova, falamos obviamente de estarmos lá, a questão até das viagens, como é que vamos, agora a questão dos testes de Covid, essas coisas, essas burocracias todas que têm que acontecer, mas em termos de prova não, cada um tem certamente a sua estratégia montada, os ritmos para a qual vai correr, portanto, obviamente que se no decorrer da prova houver a possibilidade de ajudar ou de fazer companhia, da minha parte estou completamente aberta a isso, mas cada um certamente terá a sua estratégia e a sua forma de abordar a corrida e não falamos sobre isso. Uma questão é, a gente lê muito que principalmente os quenianos, há uma grande entreajuda entre eles, corredores, nessas provas principais. Isso não é muito normal dos atletas portugueses? Como é que funciona isso, da sua experiência que tem? Eu penso que tem um bocadinho a ver com o facto de sermos todos de grupos diferentes. Quando se treina juntos, quando fazem parte do mesmo grupo de treino, normalmente é mais fácil de acontecer, combinar-se ajudas e as pessoas ajudarem-se até de um determinado período da corrida. A minha opinião pessoal é que sim, acho que tiramos todos vantagem quando nos ajudamos uns aos outros e, como já disse, se tiver oportunidade,
eu assim o farei e acho que é vantajoso para todos. No entanto, nunca há uma conversa e um diálogo muito real antes das competições, porque acho que está tudo ainda, fica tudo um bocadinho na expectativa, e como são atletas de treinadores diferentes, não toma, ninguém toma a iniciativa, cada um está por si, cada um monta a sua estratégia, e depois no decorrer da corrida às vezes acontece de irmos juntas e conversarmos até, olha, vamos puxar aqui 1 quilómetro cada uma, já aconteceu, e acredito que normalmente não há grande problema nisso, mas não há, é estratégia montada antes da competição de vamos fazer assim, ou vamos, isso poderia eventualmente se calhar em campeonatos acontecer mais, porque estamos todos a representar o mesmo país e é vantajoso para todas, mas na competição em si acho que é um bocadinho cada uma por si e acaba por não haver grande conversa para haver grande ajuda. Ok. Sobre o apuramento em si, acredita que é viável já em Valência? Sim, pelos indicativos e pela forma como me sinto, eu acredito que é possível fazer mínimo olímpico. Sem querer ainda entrar muito em pormenores, porque também ainda não falei com o meu treinador acerca disso, claro que tenho mais ou menos uma ideia geral do meu estado de forma, daquilo que foi a preparação, mas ainda não conversei com o meu treinador em relação ao tempo que achamos que é possível e em que ritmos é que vou correr, ainda não tenho isso definido, mas o apuramento olímpico acredito que seja possível já em Valência. Aqui a questão vai prender-se um bocadinho com a marca em si do apuramento olímpico, ou melhor, o mínimo neste caso exigido, na minha opinião em Portugal não será suficiente, porque temos neste momento 2 atletas já com o mínimo feito, não é? Vão estar em Valência, mas depois ainda haverão outros atletas que irão correr, acho eu, outras maratonas que vão entretanto surgir até à primavera. E Portugal tem neste momento um lote de possíveis maratonistas muito forte, portanto eu acredito que as 2:29:30, que é a marca exigida para estar nos Jogos, não será suficiente a nenhuma atleta para estar nos Jogos. Isto é a minha opinião, mas acredito em mim e na minha preparação, da forma como correu, que é possível conseguir o apuramento olímpico. Mas em termos de estratégia, espera já atacar esse tempo para definir logo o seu lugar praticamente garantido? Ou então vai fazer uma prova mais buscando o índice e na primavera atacar mesmo quando está mais próxima dos Jogos? Aquilo que eu gostava mesmo era de não ter que correr mais nenhuma até à primavera. Uhum. Este é o meu objetivo. Uma Então vez vai que, atacar, né? sim, primeiro porque não sabemos que maratonas é que ainda se irão realizar. Temos esse impasse. E depois porque uma vez que esta preparação correu bem e que me sinto bem e que está tudo alinhado para poder correr o mais rápido possível, não quero perder essa oportunidade. Sendo Valência um percurso que eu conheço, apesar de não ter terminado na última vez que lá estive, tudo o que fiz, adorei o percurso. Agora o percurso é diferente, são 2 voltas de meia maratona, portanto não sei ao certo, mas a zona que acredito que seja muito semelhante ao que eu fiz. A partir das condições também vão estar boas, portanto, e a prova em si vai haver muita gente a correr, portanto também acredito que poderá ser vantajoso, e vou tentar ao máximo correr o mais rápido possível para evitar depois ter que correr novamente na primavera. Poderá vir a acontecer ou não, mas por mim o objetivo não é esse. Ok. Sobre o percurso em si, gosta dessas 2 voltas ou preferia um único percurso? É assim, eu gosto mais quando nós andamos e não passamos no mesmo sítio, começamos num sítio e acabamos no outro, ou então começamos num sítio e acabamos no mesmo, mas andamos em sítios sempre diferentes no decorrer da corrida, eu prefiro. No entanto, e atendendo às circunstâncias que vivemos, não é, de pandemia, em que nós vimos, por exemplo, Londres com um percurso de 2 quilómetros, ter um percurso de 2 voltas de meia maratona acho que é muito bom, porque são voltas na mesma grandes, vais acabar por a segunda volta que vais passar no mesmo sítio, já passaste lá imenso tempo, portanto acredito que não vai ter grande influência, portanto fiquei contente quando soube que eram 2 voltas de 21 km. Ok. A Sara busca a sua 4ª presença nos Jogos. Como é que se mantém tanto tempo no topo? Porque, pronto, não é fácil, né? São Não 4 é nada jogos, 4 fácil, jogos são 16 anos, né? sim.
Não é nada fácil, é preciso uma grande paixão, uma grande vontade, porque há momentos muito complicados, e quando falo em momentos complicados falo sobretudo de lesões, em que se tu não gostares mesmo disto e não for uma coisa que te dá prazer fazer, é muito fácil deitar a toalha ao chão e não continuar. No meu caso particular, é possível também porque tive sempre um apoio em termos de clube que me permitiu praticamente, desde 2007 que sou profissional de atletismo, e claro que quando tens estabilidade em termos financeiros, acaba por ser muito mais fácil. Se não tivesse essa estabilidade e tivesse que procurar corridas para fazer e para ganhar o meu dinheiro, seria mais difícil, porque não poderia estar tanto tempo focada no objetivo, que apesar de ter tido lesões, fui sempre apoiada, e agradeço muito, principalmente nestes últimos anos, ao Sporting, que esteve sempre do meu lado e que me ajudou em tudo para que eu pudesse continuar a fazer disto vida e alcançar o que alcancei. Mas sem dúvida que, na minha opinião, só é possível com muita, muita paixão e muito gosto por aquilo que faço. E eu continuo a ter, apesar de tudo que já passei, continuo a ter muita vontade de me levantar de manhã e ir treinar. E isso faz toda a diferença. Falou, pronto, as lesões são podem deitar um atleta abaixo, né? Se por acaso não conseguisse a quarta participação agora nos Jogos, também já li que iria prolongar até Paris de 2024. Sim. Até que ponto essa não qualificação poderá afetar esse outro ciclo olímpico? Já Não pensou? afeta, não afetará, porque estou muito empenhada em, pelo menos Paris era o objetivo, já era, independentemente de ir a estes jogos ou não. Claro que a questão dos jogos e o facto de ter ido a todos provoca uma vontade maior de ir a outros, porque para não quebrar no fundo um ciclo, não é? Porque vou a primeira vez em 2008, 2012, 2016, automaticamente o objetivo é logo 2020 e Tóquio, Japão, que é o país do mundo que eu mais adorei conhecer, portanto gostava mesmo muito de estar em Tóquio, mas independentemente de estar ou não, o objetivo é Paris. Já era assim, já era dentro da minha cabeça, sempre foi assim que teve estipulado, e vai continuar a ser independentemente daquilo que aconteça este ano. Claro que vou lutar e a questão da maratona é o primeiro objetivo, mas não é o único, tá? Há sempre um plano B para o caso de não conseguir a maratona, que são os 10.000, e a única coisa que eu quero é estar bem fisicamente para poder treinar, e se isso acontecer, esta preparação mostrou-me isso mesmo. Estando bem fisicamente, tudo é possível. Que era aquilo que eu já não sentia alguns tempos atrás, porque estava sempre limitada de alguma forma com algum problema físico, e desta vez felizmente não houve nada que atrapalhasse, portanto foi tudo feito e tudo cumprido, precisamente porque não há nenhuma mazela, e quando é assim eu sei que se estiver bem, eu sou capaz de treinar e trabalhar e propor-me ao objetivo que for e vou conseguir realizá-lo. Okay. O que aprendeu nesses períodos menos bons, principalmente com a lesão? O que a lesão traz para o atleta? Resiliência, acima de tudo? Sim, resiliência. As minhas lesões ensinaram-me sempre a ser mais forte que aquilo que eu acreditava que era capaz. Quando eu achava que já não era possível ser mais do que aquilo, porque já tinha sofrido outras lesões, veio outro momento, estou a falar especificamente deste último 2019, que eu parto um pé em julho, venho apressada em final de agosto, ainda para tentar correr o ano passado em Valência. Acho que foi se calhar o meu maior erro, porque vim com muita pressa, passado praticamente quase 2 meses de estar parada, de repente queria conseguir tudo de uma vez e volto a fazer uma fratura de stress. E quando eu achava que já tinha passado tudo com a fratura do pé, eu percebo que afinal é possível sempre tu caíres ainda mais. E quando tu cais só tens duas coisas a fazer, ou ficas lá ou levantas-te. E acho que as lesões foi aquilo que mais me ensinou, tu és sempre mais forte que aquilo que tu acreditas, só tens é que querer. E foi o que eu fiz, eu fui para a piscina na altura, porque já tinha estado parada 2 meses e tinha treinado praticamente 1 mês, ou nem chegou, e pensei, não, eu não vou voltar a parar 2 meses, porque do pé não tinha outra hipótese, o pé não me permitia fazer absolutamente nada, pelo menos nas primeiras 6 semanas, mas depois a fratura de stress já me permitia, só não me deixava correr, porque sentia dor, mas tudo o resto, bicicleta, natação e etc. conseguia.
E então eu fiz tudo aquilo que eu podia para quando voltasse novamente já estar minimamente aceitável para conseguir treinar minimamente, e foi o que aconteceu. Tive mais 2 meses, 7 semanas, em que não parei um único dia, em que fiz bidiários praticamente todos os dias, só que não era de corrida. Era de natação, corrida dentro d'água e bicicleta. E só assim é que depois, quando retomei em dezembro, foi muito, não digo que foi fácil, não foi fácil, mas consegui atingir logo níveis de resistência altos porque tinha estado a preparar-me durante praticamente 7 semanas de outras formas. Acredita que esse período que estamos a viver, os próprios atletas descobriram que talvez é bom não competir tantas vezes e fazer um planeamento mais não é mais calmo, mas pronto, Mais específico. mais estruturado, né? Ao fim e ao cabo. Sim, isso era uma questão que nós já vínhamos a colocar, alguns atletas da elite, no caso falo especificamente meio fundo e fundo, há alguns anos, que era o facto de nós termos um calendário muito sobrecarregado. Praticamente o pessoal começava a competir em setembro, porque já há competições, e continuavam a competir praticamente até julho, porque também ainda há competições. E estamos a falar que o único mês que às vezes não competiam, e nem todos, era o mês de agosto. Portanto, férias ou um período mais relaxado era o mês de agosto. Tudo o resto era sempre a competir, portanto, não havia um período de, sei lá, 3, 4, 5 semanas, que é um período mínimo, para tu te conseguires preparar para um objetivo. Não, tinhas os teus objetivos pessoais, era uma corrida de estrada, depois eram os objetivos do clube, tinhas que os fazer, depois era se querias ir à seleção, também tinhas que fazer os cortamatos, por exemplo, de apuramento para ir a um europeu de cortamato, e andávamos constantemente sem tempo específico para uma preparação adequada. E isso eu acho que ao longo dos anos foi-se começando a refletir nos resultados. O facto de agora, por um lado, estarmos parados, e obviamente que ninguém quer estar parado, e eu acho que isto vai ter implicações muito grandes a curto, médio prazo, mas por outro lado, nos atletas que têm a sorte, e continuo a dizer que os clubes aqui têm sido um grande suporte, e nos atletas que têm a sorte de ter um clube por trás que os estão a apoiar, nesses, que é o meu caso, a pandemia acabou por ser positiva nesse aspecto de termos período de tempo mais do que o suficiente para nos prepararmos. Claro que depois, por outro lado, falta a competição, que também tem que existir, que nós também, sem a competição, também é difícil estarmos constantemente só a treinar o que te dá a competição, não há treino nenhum que te dê. Por muito que tu tentes simular uma competição, nunca é igual. Portanto, também temos esse senão, mas acho que sim, que em alguns atletas acabou por ser positivo esta questão de estarem mais focados e terem mais tempo para treinar durante mais semanas. Quando refere a implicações futuras, o período que estamos a ver, acredito que vai haver muitas desistências de atletas, isso? Sim, É isso que sim, está a referir? sim, claramente. Acho que, em primeiro lugar, a motivação daqueles atletas que há aqui vários patamares. Há aqueles atletas, que é o meu caso, felizmente, que têm um clube que nos está a apoiar, e que estamos de alguma forma estáveis para fazer o nosso treino diário e para competirmos nas competições que existem. No meu caso, por exemplo, fui ao Campeonato do Mundo de Meia Maratona, vou agora à Maratona de Valência, isto tudo com um apoio permanente do meu clube. E há essa situação, e nesses casos se calhar não se vai notar tanto, mas mesmo nesses casos vai-se notar, porque o investimento dos clubes não pode ser o mesmo quando os atletas não competem da mesma forma, porque não está a haver as mesmas competições. Portanto, o clube também vive dos resultados dos atletas que vão competir, que mostram a camisola, que estão focados nos objetivos, e o clube investe também para ter resultados. Portanto, não havendo resultados, automaticamente o clube é obrigado a não investir tanto. Portanto, nós também notamos. A seguir a nós, há aqueles atletas que estavam em clubes que não têm o mesmo orçamento dos melhores, que pagam um bocadinho menos, mas que acabavam por colmatar um bocadinho isso nas provas, por exemplo, estou-me a referir especificamente ao meio fundo e fundo, acabavam por colmatar isso nas corridas de estrada, ou seja, recebendo algum do clube e fazendo mais uma ou duas corridas de estrada, conseguiam viver também só disto. Esses atletas neste momento, eu não sei especificamente de nenhum caso, mas acredito que a maioria deles tiveram que procurar uma alternativa, um plano B, porque não há competições de estrada, portanto não tem aquele rendimento extra. E depois há aqueles em que estavam
ainda a crescer para tentar entrar num clube, fosse melhor ou pior, e que não viviam só disto, mas que viviam muito daquilo que o atletismo e que as corridas de estrada lhes dava, e o que é que eles fazem agora? Porque não há. Ou seja, focaram-se se calhar nos seus trabalhos, aqueles que já tinham os seus trabalhos, e alguns tinham part-time e se calhar começaram a tentar trabalhar a tempo inteiro, e automaticamente ao trabalhar a tempo inteiro já não conseguem treinar da mesma forma. Uhum. E depois ainda há a questão da formação, que sem competição, e eu falo disto porque tenho um grupo de treino em que a maioria deles são todos juvenis e júniores, algumas só pouquinhas séniores, que é muito difícil para um miúdo andar a treinar durante meses e meses e meses sem competir. Porque os miúdos precisam de competição. E já nem falo, porque já não é o meu campo, já é difícil falar sobre isso em relação, mesmo em termos fisiológicos, a questão da competição, o estímulo que te dá, em relação a isso nem falo, mas só a parte motivacional, conseguir motivá-los para treinarem durante tantos meses, é muito difícil, portanto muitos vão abandonar. Se abandonam na formação, automaticamente já vão chegar menos do que chegavam, a séniores, com o objetivo de entrarem nos clubes, etc, etc, etc. Portanto, cada vez o número, na minha opinião, vai ser mais reduzido. E acredita que a federação, no caso, está a ver esse problema ou está um pouco deixar andar e vamos ver o que acontece? Eu nesse aspecto não queria muito falar porque eu não estou muito por dentro do que é que está a acontecer. Eu quero acreditar que as pessoas que estão, neste caso na federação, estão a tentar fazer o melhor possível para tentar que as coisas não sejam desta forma. Mas neste momento é muito difícil em Portugal porque quem manda em Portugal neste momento é uma Direção-Geral de Saúde. Portanto, eu sei de alguns casos, por exemplo, agora no início, associações, a associação que sou daqui de Braga e do Porto, por exemplo, que organizaram, fizeram um calendário competitivo com competições e as competições foram obrigadas a ser canceladas por estas imposições, por exemplo, do fim de semana, em que temos que confinar à 1 da tarde, depois pela imposição da mudança de conselho. Portanto, também as pessoas não poderem circular, também automaticamente tiveram que ser canceladas. Portanto, eu acredito que as pessoas estão a tentar fazer o melhor delas, mas se não deixarem, não podem fazer. Agora, o que eu acho é que em termos estatais, neste momento, nós não temos ninguém que esteja a olhar para o desporto da forma como deveria. Alguém que esteja a dizer, calma, porque o desporto vai sofrer muito com isto. Mas também, por outro lado, nós também temos que perceber que isso não acontece porque o desporto, mesmo antes desta pandemia, o desporto em Portugal já era visto da forma como nós sabemos. Foi sempre o parente pobre da sociedade. Portanto, se não havia grande interesse no desporto, agora muito menos. Quando estamos numa situação destas, de extremo, não é? Muito menos. Eu ouço pessoas a reclamar da cultura, que é preciso apoio e não sei o quê, e se nós olharmos para o desporto passa-se exatamente igual. Eu tenho colegas meus que passavam recibos verdes e que entretanto ou foram embora do clube ou começaram a receber menos, já não é suficiente para viverem, como eu dizia há pouco, e que viviam muito das competições e neste momento não tem competições. Portanto, como é que sobrevive uma pessoa que estava a viver do atletismo e que neste momento não tem competições para sobreviver? O que é que faz? Qual é o apoio que o Estado dá? Não dá. Mas, Sara, uma questão, por exemplo, mencionou agora a cultura. A verdade é que o meio cultural se mexeu para se mostrar esse problema. E o meio esportivo dos atletas, não. Você não vê nenhuma junção de atletas a lutarem pelos seus direitos, a reclamarem. Mas eu acho que isso também acontece um bocadinho porque nós, por exemplo, nós não temos um ministro do desporto. Nós não temos, se calhar, ninguém a quem nos podemos dirigir para exigir alguma coisa. Então nós vamos exigir a quem, especificamente? Acho que também é um bocado isso, mas concordo que os atletas também têm que se juntar mais e temos, para sermos voz ativa, temos que estar todos muito mais unidos. Isso também concordo. Se calhar andamos todos ainda a ver o que é que vai acontecer e o que é que podemos fazer e se calhar o tempo está a passar demasiado e estamos todos à espera. Será que no próximo ano, em janeiro, já vão haver provas? Estamos todos neste impasse de o que é que vai acontecer. E não estamos à espera da vacina, né, ao fim e ao cabo. Exato, estamos todos à espera da solução que todos queremos e ninguém sabe quando é que chega, não é? Tá bem. Uma última pergunta. Nas redes sociais, a Sara fala muito dos novos tênis da Adidas, né? O Ad Zero, Adidas Pro. Sim. Concretamente, o que nota assim, de diferente o que ele lhe trouxe na corrida?
É mesmo essa, pronto, todo mundo elogia, todo mundo fala bem, é mesmo isso? Este sapato, eu tenho aqui, posso mostrá-lo. Esta é a nova cor, mas há outras cores, o sapato é exatamente igual. E eu, por norma, pronto, eu estou na Adidas, já sou patrocinada pela Adidas há 13 anos, portanto estou na Adidas há muitos anos, e sempre gostei de dar o meu feedback sincero em relação a tudo. Quando me pedem, eu gosto de ser sincera. Obviamente que é a marca que me patrocina, eu tenho os resultados que tenho, foi sempre com esta marca, portanto acho que só aí está tudo dito, mas gosto sempre de ser sincera e até em relação a sapatos de treino, que às vezes sou abordada pelos runners, pessoas até já com mais peso, eu gosto sempre de explicar e de dizer o que é que eu acho em relação ao melhor sapato para cada um. Em relação a estes sapatos, mesmo sendo mesmo sincero, quando os calcei a primeira vez, não foi esta cor, foi a cor anterior, a minha primeira sensação foi: uou, que é isto? Eu nunca tinha calçado uns sapatos assim, isto é real. Tão diferente que é que eu tive dúvidas se iria conseguir correr com eles. Porque só andar, sentes logo uma diferença na passada. A sensação que eu tive a primeira vez que as calcei foi: eu estou a correr em cima de 2 molas. Foi esta a sensação, clara. Só o andar. Então, quando eu comecei a correr, eu disse: meu Deus, isto impulsiona-te de uma maneira incrível. É mesmo assim, sem publicidade à parte, é mesmo assim. Pronto, claro que depois da minha parte tive que fazer uma adaptação, porque é um sapato muito diferente, eu não sabia, em termos de, uma coisa é tu calçares e fazeres umas retas, outra coisa é tu calçares e fazeres umas séries curtas, umas séries longas, um treino longo. Eu tive que experimentar em diferentes momentos para tentar perceber como é que elas funcionavam e como é que eu me sentia a correr com elas. Felizmente adaptei-me bem, não me provocam nenhuma dor, nada, e a prova, pronto, está à vista, corri com elas no Mundial de Meia Maratona. Não é o melhor percurso para correr, não foi o melhor percurso para correr com elas, porque o Mundial tinha muitas curvas, e como a sapatilha é uma sapatilha alta, nas curvas tu não tens a mesma, como é que eu hei de explicar, não tens a mesma adesão se calhar ao solo, não te sentes tão seguro, porque elas são mesmo muito altas, e nas curvas, que é uma altura em que tu tens que abrandar um bocado o ritmo, sentes mais dificuldade a fazê-lo. Foi isso que eu senti. Portanto, o percurso não é, na minha opinião, não é o ideal para usar este tipo de ténis, mas acredito que num percurso rápido, que já fiz, treinos longos, em percursos rápidos, em que tu vais sempre andar, não tens que andar a virar para lado nenhum, nota-se muito em termos musculares o desgaste. Eu fiz treinos longos com elas que no dia a seguir não estava nada desgastada em termos musculares, e mesmo no próprio treino, em que normalmente tu com o ritmo e com o treino em si vais começando a sentir-te mais cansado, com elas o que eu senti foi que o cansaço chegava cada vez mais tarde. E eu fiz experiências, eu fiz treinos longos com elas e sem elas, para perceber se tinha a ver com o meu estado de forma ou se tinha a ver com as sapatilhas. E nota-se realmente o efeito, que é diferente com a sapatilha e sem a sapatilha, nota-se muito. Mas, por exemplo, nas séries também costumo utilizar eles? Eu só gosto de as usar nas séries mais longas. Nas curtas não me adapto, porque como as séries curtas já são por si só muito mais rápidas, a sapatilha, como a própria sapatilha é muito rápida, a sensação que eu tenho é que eu quero andar ainda mais rápido, mas como as séries rápidas são rápidas, mas têm um tempo, neste caso para a maratona, um tempo controlado, dá-me a sensação que não vou segura, porque a própria sapatilha é rápida, as séries são rápidas, é tudo muito rápido para uma pessoa só, e a sensação que eu tenho é que parece que vou cair a qualquer momento. Portanto, para as séries curtas não as usei uma vez e disse logo que não queria usar mais, porque não me sentia estável. Mas como nas séries longas o ritmo já baixa um bocadinho, é o ideal. E quanto mais longo, o melhor, na minha opinião. Ok, uma última pergunta. No vosso meio, há essa grande discussão do doping tecnológico, né? Uns defendem que deve haver uma divisão de tempos, antes da fibra de carbono e depois. A sua posição pessoal, qual seria? Eu não tenho muita opinião formada em relação a isso, sinceramente. E porquê? Porque eu acho que essa questão é uma questão difícil de se colocar. É que essa questão houve na natação, né? Por causa dos fatos. Sim, e eles decidiram abdicar dos fatos. Exato.
eu não sei, sinceramente, acho que realmente influencia os tempos, é verdade, influencia. E eu, como sou daquela geração em que correu sempre com sapatilha sem ser de carbono, claro que, por exemplo, eu sentia-me injustiçada quando a Adidas ainda não tinha placa de carbono, ainda não tinha este ténis. Eu sentia-me injustiçada em relação, porque a gente me dizia, a Nike realmente aquilo nota-se muito e provoca efeito. E eu achava que era difícil, mas realmente agora que eu calcei estas, eu digo, não, realmente eu acredito que aquilo tenha influencia, acredito plenamente. Se houver igualdade para todos, e quando digo para todos, digo para todos os atletas de elite terem a possibilidade de calçarem estes sapatos, pelo menos para aqueles que estão a competir agora é justo, mas para quem competiu antes, que não teve esta possibilidade, em termos de tempo, se calhar acaba por ser injusto. É difícil, mas por outro lado também tens que pensar, mas nós não vamos acompanhar a evolução dos tempos? Porque os tempos estão a evoluir e é assim, se pensarmos, pronto, especificamente das sapatilhas, claro que é diferente, mas se nós pensarmos, por exemplo, antigamente também não havia GPS, as pessoas treinavam e não tinham noção dos ritmos que andavam e agora nós temos esse controle, não havia evolução em termos, por exemplo, dos limiares de lactato, que agora se qualquer pessoa, qualquer atleta tem acesso e pode medir o seu limiar e pode treinar de uma forma... Portanto, tudo isso é sinal dos tempos, as coisas evoluem automaticamente, apesar de não haver fibra de carbono, as sapatilhas também foram evoluindo ao longo dos anos, se calhar no tempo da Rosa Mota eram umas sapatilhas e entretanto depois a seguir já houveram recordes que foram batidos com umas sapatilhas que também já provocaram diferenças e no entanto os recordes foram sempre sido batidos com diferentes condições, porque as condições nunca são as mesmas. Hoje em dia há muitos mais atletas a correr, portanto as corridas normalmente também têm uma competitividade maior. Se formos a ver a justiça das coisas, já por isso é que em cada tempo, em cada tempo que vivemos, os tempos têm o seu valor, não é? Se calhar hoje em dia fazer 2,25 não tem o mesmo valor que no tempo da Rosa Mota fazer 2,25. Por exemplo, o recorde da Rosa Mota de 2,23, que é de 1985, que é do ano que eu nasci, tem um valor, na minha opinião, incrível. Incrível, sim. Foi feito há 35 anos. Há 35 anos ela já correu para 2,23. Nós não tivemos, entretanto, nenhuma portuguesa que o conseguisse. Portanto, e agora qualquer atleta, claro que as portuguesas não, mas qualquer atleta hoje em dia, há 500 atletas a correr para 2,25. Portanto, o valor já não é o mesmo. Tu já não és paga, por exemplo, da mesma maneira para correres agora, quando corres em 2,25, que há 30 anos tu tem que correr em 2,25 que recebia muito dinheiro e hoje em dia isso já não acontece, porque já há muitas. Portanto, a questão da justiça e a questão do valor também tem um bocadinho a ver com os tempos que estão a decorrer e a questão da evolução, eu acho que também temos que acompanhar um bocadinho a evolução. Agora, deixo isso para quem de direito, para quem realmente entender disso. A minha opinião, não tenho uma opinião muito bem formada, acho que era injusto enquanto que as marcas não estavam todas ainda no mercado com esta possibilidade. Neste caso para os atletas que são patrocinados, das duas uma, ou tu saías da marca para poderes correr com as sapatilhas que quisesses, ou então estavas um bocadinho em desvantagem perante quem já tinha esta possibilidade de correr com sapatilhas de carbono, que não era o caso, por exemplo, na Adidas. E quando a Adidas lançou, eu disse, ok, incrível, ainda bem que aconteceu. Não, porque houve até atletas que pintaram os ténis com a marca que era patrocinada só para... Porque se sentiam injustiçados, não é? Não, pois, sim. Forma. E bem ou mal dependem destes resultados, não é? Ao fim e ao cabo, exatamente, né? por isso é que eu digo, se todos tiverem o acesso a este tipo de sapatos, pronto, ok. Se não houver essa possibilidade, aí sim acho que ninguém deveria de usar. Ok. Tá bom, Sara, pronto. Era para agradecer pela sua atenção. Obrigada. E desejar muitas felicidades, que o índice olímpico chegue... Nem o índice olímpico, um tempo melhor que o índice olímpico, né? Que é o que você vai lutar, não é? Vou fazer por isso. Foi isso, tá bom. Muito obrigado pela atenção, tá bem? Boa tarde. Tchau, beijinhos. Tchau.